Os judeus, como estavam espalhados ao redor do mundo, na sua diáspora, foram expulsos de diversas regiões ao longo dos últimos 2000 anos. Mas as mais notórias são a Inquisição, que a Espanha e Portugal expulsam os judeus, e a Segunda Guerra Mundial, com a perseguição aos Antes de judeus. você continuar, desculpa te interromper. Por que os judeus sempre foram expulsos? Por que teve essa questão sempre forte com esse povo, com essa cultura? Eu acho que os judeus não são os exclusivos que foram expulsos, mas os judeus talvez são os únicos que sobreviveram todas as expulsões. Você deve ter tido há 1000 anos, há 1500 anos, outros povos que a gente não tem conhecimento, que devem ter sido expulsos também. E nunca mais conseguiram se reerguer. Exato. E aí Então você diz que é um povo resiliente. Exato. O que acontece é assim, o judeu, antes de ser religião, ele era um povo, o povo hebreu. Os judeus são descendentes do povo hebreu. A Páscoa judaica, Pessah, que é a saída do Egito, história de Moisés e tudo mais, aquilo antecede a religião judaica, antecede o Monte Sinai, antecede os 10 mandamentos, antecede a Bíblia, Sim. propriamente dita. As pessoas adoravam bezerros de ouro. E mesmo assim, os judeus sentam na mesa todo começo de ano, em abril, março, e lembram a saída do Egito quando eles foram escravos. Há 2500 anos atrás, mais ou menos. 500, 700 anos antes de Cristo. Então, assim, os judeus, eles viviam com uma série de regras específicas, foram criadas, ou pela crença bíblica, ou pelos ortodoxos e religiosos, tinham que se limitar a comer e casar entre si, trabalhar entre si, aprender diversas habilidades para poder sobreviver, e isso fazia com que eles vivessem juntos, em guetos, separados, eventualmente excluídos, e até mesmo com desconfiança do resto das pessoas que viviam em volta deles. Quase como uma tribo, né? Exato. Então, os judeus serviam como bode expiatório. Tinha peste, tinha crise econômica, tinha doença. Lembrando que a expectativa de vida naquela época era 30 e 40 anos. Já estava morto. Então, assim, Caramba. as pessoas conseguiam jogar culpa nos judeus de uma forma um pouco mais lógica e racional, porque eles viam que os judeus viviam de forma separada e eventualmente viviam melhor. E não é que viviam melhor porque os judeus são melhores. Os judeus não eram melhores nem piores, os judeus eram diferentes. Eram sociáveis. Amozós. A sociedade. Então, sociáveis não. Eu acho que tem aquela coisa do tipo assim, é uma sociedade paralela. Exato. Mas era paralela não porque era melhor ou pior, mas sim porque era diferente. Era diferente como Amozós, o escritor israelense, fala, uma das principais características da educação judaica é a palavra. São as palavras, é a leitura. É numa época onde, há 2000 anos atrás, ninguém sabia ler e escrever, mas os judeus que escreveram o Velho Testamento, a Torá, escreveram aquilo e os filhos precisavam saber ler e escrever para fazer a primeira comunhão. Porque para você fazer o bar mitzvah com 13 anos, você precisava ler uma parte da Torá, do Velho Testamento, uma parte, um pequeno versículo. Então você precisava saber ler o hebraico, o aramaico, enfim, naquela época. Então a gente está falando de uma época há 1500, 2000 anos, e ninguém sabia ler e escrever, os judeus sabiam ler e escrever. E isso acabou... Por isso que a cultura deles passa tão forte de um para outro, porque o boca a boca sempre se perde, né? Sim, exatamente. Olha que interessante isso que Né? você falou, porque exatamente, você sabe ler em... Eu sei ler especificamente porque eu morei em Israel, mas assim... Sim. Mas o ortodoxo, ele acaba sendo... Não, o que eu tô querendo dizer é assim, antes da educação que nós conhecemos em escolas, onde as pessoas sabem ler e escrever e fazer conta e tal, não sei o quê. Agora, a sociedade, ela é uma sociedade em transição, sempre. Sim. A gente vive num sistema que tem 250 anos. País, Estado-nação, onde o Estado é responsável primordialmente pela sua segurança, alguns estados saúde e educação, e outros estados, inclusive, algumas coisas mais. Mas esse é o que a família provia há 1000 anos atrás, hoje o Estado provê. Segurança, saúde, educação. Há 1000 anos atrás, o Estado não existia. Existiam reinados, mas o reinado não era responsável pela sua segurança. Então, quem era responsável pela sua segurança? Era a família. A sua família. E a sua família estendida, o seu bairro, os seus tios, os amigos dos seus tios, os seus vizinhos, a comunidade. Então, você ficava doente, quem cuidava de você? A senhora médica do bairro que ficava colocando
palha na cabeça, molhada, ou Será que é por trazer os isso... remédios de vó pra... Talvez seja isso, assim, uma coisa que eu observo. Eu tenho muitos grandes amigos meus judeus. Inclusive, um dos meus melhores é o Daniel Zuckerman. Lindo. Grande beijo para Daniel. E o Daniel, ele é... Grande, André. Daniel Zuckerman. Daniel Zuckerman. Eu falo Mas Daniel o André Zuckerman. também muito bom, viu? Porque o André é o primo O André Zuckerman é o meu amigo de infância. É. Ele é amigo. Primo do Daniel Zuckerman. Tomer também, Savoy. Todos os outro amigo Zuckerman meu. são... Enfim, e eu tenho muitos amigos inesquecíveis. judeus e é muito impressionante como eu vejo que vocês são muito unidos, no sentido de... Eu viajava muito com o Tomer. Tomer é um produtor do CQC que trabalhou comigo. Talentoso. Meu irmão. Seu irmão, né? É irmão Meu mesmo. É meu irmão. É irmão postiço, né? Porque Exato. sua mãe... Não, seu pai namora a mãe Meu dele. pai namora a mãe dele. É. Maravilhoso. Ele não sabia disso, tô contando agora. Maravilhoso. E aí, eu me lembro que a gente ia fazer viagem pro exterior, fazer matéria do CQC. Cara, aparecia um judeu ortodoxo. O Tomer, do outro lado da rua, falava palavras em hebraico. Dava 6 segundos, o cara tava com uma cadeira subindo, dançando. E eu olhava para aquilo e falava, mano, que é isso? Sabe, como um encontro. Eu até falava assim, cara, vocês se lembram muito, sabe assim, sabe quando um cachorro reconhece o outro cachorro e fica junto e brinca? Eu falava, caralho, mano, a gente não tem isso. Né? Sabe quem tem isso no Brasil? O único povo brasileiro que faz isso é o cearense. E o gaúcho também, eu acho. Não, cearense. Cearense faz, yay! O outro faz, yay! Pronto, fica junto. Mas o gaúcho tem um lance do tchê! O cara, tchê! É, mas eu vejo uma coisa assim, uma união muito forte. É legal, legal. Inclusive, quando meu pai ficou doente, eu preciso falar como o povo judeu me ajudou. Porque o Daniel, sendo meu grande amigo, meu pai ficou doente. Cara, o Daniel conhece todo mundo. Aí conhece o cara do Einstein, que conhece outro cara do outro hospital, do amigo de não sei o quê. E todos, é impressionante. O Benja, vou falar do Benjamin, o Benja, né, Benjamin Bach, também é judeu, tal, ortodoxo também, ele tem as crenças, tal. E eu vejo que todo mundo se conhece, é uma comunidade que o médico conhece o outro médico. Então, eu acho que, será que seria isso o grande problema para os outros povos, dessa coisa, dessa união, dessa coisa... Cara, vocês conseguem se fortalecer, às vezes, até sem o próprio Estado? Então, existe um sentimento de pertencimento muito forte que foi desenvolvido por causa das adversidades. A gente poderia fazer um paralelo até com a própria história de Israel, que não era recebido na região e se tornou uma potência tecnológica porque não tinha de quem comprar, então teve que inventar como fabricar, né? Principalmente no começo. Acho que o povo judeu passou por tantos momentos difíceis na sua história, né, com essas impulsões, eu estava até... A gente vai voltar. Vai voltar, que eu acho que isso tornou e transformou um senso de pertencimento. Outra coisa, o judeu no coletivo, ele não existe sem o outro. Então, se você tem uma sensação de pertencimento, vamos colocar assim, hoje em dia o mundo é laico. Sim. Está cada vez mais laico. A gente tem, nos últimos 100 anos, a maior revolução de progressista de costumes e valores da história da humanidade. O que o mundo mudou em 100 anos, ele não mudou em 1900 anos antes. Mas se você for voltar para trás, o avô do meu pai era religioso ortodoxo. Então a maioria era religiosa ortodoxa. Talvez os avós, os bisavós da Mel, que trabalha comigo, também eram ortodoxos. Então você tem... E o judeu ortodoxo, ele não tem como... Depois da Revolução Industrial, onde você teve que trabalhar metade do tempo, e estudar metade do tempo, mas os judeus antigamente, o que eles faziam? Os judeus estudavam e viviam das suas afazeres. Depois da Revolução Industrial, os judeus passam, a parte dos judeus vão precisar trabalhar, a parte dos judeus vão continuar estudando a Torá, ou vão continuar sendo religiosos ortodoxos, então um vai ter que bancar o outro, e aí começa a se criar esse senso de um trabalha e paga por aquele que estuda, porque o que estuda não está produzindo nada, etc. e tal. Depois você tem o iluminismo europeu, mais propriamente dito, o pós-revolução francesa, o sentimento de pertencimento a algo maior que você. Então você tem a sua família, mas você tem o Estado. O que significa ser francês? República, né? Sim. Três poderes. Mas isso é algo que vai entrar dentro da sociedade. E aí o judeu na França, ou o judeu na Inglaterra, ou o judeu na Alemanha, ou na Áustria, ou no Império Austro-Húngaro, fala, peraí, eu sou judeu, mas eu quero me sentir parte disso também. Eu também quero ir para o exército francês, contribuir na guerra. Também quero aprender a tocar violino ou piano para ser um alemão completo, etc. e tal.
esse surgimento dessa cultura mais nacional, de nação, o judeu quer fazer parte. Só que o judeu não é visto pelo outro como verdadeiramente alemão, ou verdadeiramente francês, ou verdadeiramente húngaro ou austríaco, porque ele não é realmente de lá. Ele também veio de lá em algum momento da história, 300 anos antes, 200 anos antes, 400 anos antes. Isso é muito curioso, E- André. Isso não é um pouco de xenofobia? É isso que eu ia Não, falar. totalmente. Mas isso faz parte do sentimento mais antigo e mais primordial e básico de antissemitismo, que é o judeu, ele é primeiramente judeu e, portanto, ele é ou ruim ou mal ou tem que ser excluído, para depois eu poder considerar ele igual como francês, alemão e cidadão desses países que estão começando a surgir aqui. E aí que nasce, e aí voltando sem querer para a tua pra primeira isso mesmo. pergunta, e aí que nasce um sentimento de os judeus precisam ter o seu movimento nacional. Porque assim, os judeus se emanciparam. Você tinha judeus na Alemanha, em 1800 e bolinha, que cortaram a barba e se vestiam como alemães ou como franceses e iam para a sociedade trabalhar, estudar e viviam uma vida absolutamente normal fora de casa, sendo que o judaísmo passou a se ficar limitado apenas dentro de casa e mesmo assim eles foram perseguidos.